Muito bem, estamos de volta ao nosso Segunda da Mudança aqui no Vida e Saúde hoje, com a presença da doutora Daniela Cano, falando sobre a importância de diminuir o consumo de carne. Ela falou bastante aqui sobre o que causa esse consumo excessivo, as doenças, os problemas. Nós trouxemos aqui 3 problemas super grandes aqui, né? Problemas, doenças cardiovasculares, o câncer e o diabetes tipo 2, que a gente acha que não tem nada a ver com esse consumo exagerado de carne, mas a pesquisa, a sociedade científica tem demonstrado que sim, tem total relação. Agora a gente tem aqui, doutora, algumas estratégias para se diminuir o uso da carne. Eu sei que existe, talvez você já seja vegetariano e tenha assim, olha, entendeu que faz mal, cortou da tua vida, cessou também relações com os familiares, né? Porque isso pode dar muita briga. Mas a gente quer, nesse momento aqui, trazer algumas opções para que você faça escolhas conscientes, comendo fora de casa ou dentro de casa, tentando reduzir esse consumo da carne. Doutora, olha, essa iniciativa aqui é uma iniciativa bastante interessante do Segunda Sem Carne. A Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, né, tem pregado isso e muita gente tem aderido, porque essa é uma estratégia bem interessante. Você escolhe um dia da semana que você vai tirar a carne da sua dieta. Inclusive as receitas, né, que são compartilhadas aqui, as receitas que são compartilhadas também no site da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. A gente precisa começar a buscar novas oportunidades, novas visões, né, de mundo, que não seja só ficar comendo carne. Porque as pessoas acham assim, vocês vão comer o quê? Então só alface? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Esse é um movimento mundial, doutora, não é só brasileiro. Não, é mundial. Artistas, grandes empresários, muita gente é adepto desse Segunda Sem Carne. Exatamente, que é uma maneira de tentar conscientizar as pessoas que a gente pode sim viver com bem menos carne na vida. Tem muito carnívoro que segue esse movimento, algumas prefeituras, algumas creches também aderiram a esse movimento. Escolas, né? Escolas. Tem gente que começa com esse movimento e depois percebe que dá para ficar bem sem carne e vai avançando. Segunda, terça, quarta, quinta sem carne. Exatamente. Vem para cá que a gente vai falar de outras iniciativas aqui, ó. Queremos reduzir o consumo de carne e, de repente, você precisa se lembrar dos porquês. Vale pesquisar, vale ler. Tem muita coisa também que é sensacionalista, doutora? É muita coisa, a gente precisa prestar atenção, né? Agora, nesse mundo que a gente está, assim, as pessoas querem fazer alarde, não é para fazer alarde. Terrorismo. Terrorismo, a gente tem que saber, né? Inclusive com o meio ambiente, não é? O gado hoje, ele consome muito mais água, né, que o ser humano, polui essas águas e polui, inclusive, a atmosfera, não é? Com gás metano, gás nitroso, que é muito mais tóxico que o gás carbono para a camada de ozônio. Então, hoje a gente tem sofrido muito dessa alteração climática também por excesso de gado. A produção em alta escala faz com que grandes áreas sejam desmatadas para a produção desse gado. Agora, eu me lembro de um programa feito aqui, não me recordo se foi com você, que o consumo, na verdade, a gordura, ela acaba sendo um depósito de toxinas. Então, se a gente come, por exemplo, tem gente que fala, mas se eu comer vegetais, os vegetais estão todos contaminados também por agrotóxicos, sim. Mas aí, se a gente come um animal que se alimentou de algo que já tinha um pouco de agrotóxico, ele também faz um acúmulo dessas toxinas. A gente chama isso de cadeia alimentar. Então, se o gado, né, comeu aquela soja, por exemplo, que é transgênica, já está toda alterada, ela cheia de glifosato, que é agrotóxico. Aí você vai lá e come a carne daquele gado, é lógico que está impregnado, né? E aí tem um acúmulo aí na cadeia alimentar. Mesma coisa o peixe. O peixe pequenininho, né, ele vai estar lá comendo alguma coisa contaminada, com metal pesado, depois vem o peixe médio que consome, aí acumula um pouquinho mais, aí o peixe maiorzinho e o peixe enorme, que às vezes você vai comer e está com excesso de acúmulo aí por causa dessa cadeia alimentar. E nós somos os últimos, né, dessa cadeia alimentar. Então, tudo que for de toxina vai vir pra gente. Vai fazendo uma listinha de porquês, dos porquês que fazem você ter vontade de reduzir o consumo da carne. Você, de repente, não quer ter o câncer que alguém da sua família teve. Então, você vai reduzir por isso. E esses lembretes ajudam a gente a ter força para
manter aí a decisão de diminuir a carne. E para quem quer perder peso, né, Teru? Hoje 60% dos brasileiros está acima do peso. Então, se você quer perder peso, Boa. gente, vamos estar usando essa estratégia também para você reduzir aí suas gordurinhas aí. Boa, boa, boa. Outra estratégia aqui para diminuir o consumo da carne, gente. Deixe o prato mais colorido. Muito bom, porque às vezes a gente fica com essa informação negativa, né, Teru? E a gente não gosta de falar, não come carne, você não pode isso, você pode tudo, você é livre, você foi criado com liberdade de escolha. Mas então vamos pensar na psicologia positiva, pensa que você pode comer. Então se você vai colocando no seu prato mais coisas coloridas, a alface, o tomate, a cenoura, a berinjela, o pimentão, quanto mais você coloca verduras e coisas saudáveis, menos espaço vai ter no seu prato e no seu estômago também para consumir a carne. Legal, e olha gente, esse colorido naturalmente aqui, ele vai fazendo uma limpeza daquilo que a carne acabou deixando no seu corpo ao longo de anos. Age como uma vassoura, doutora. Exatamente, por causa da quantidade de fibras, né? Lembrando que a fibra, ela vai ajudar o seu cocô a sair mais bonitinho, aí seu intestino funcionar melhor e também vai alimentar as bactérias boas lá no seu intestino. Então, além de fibras, a gente tem as vitaminas e os minerais. Quando a gente vê aquelas coisas coloridas, todas elas têm os fitoquímicos, que são as químicas que tem nas plantas. E esses fitoquímicos funcionam como antioxidante, antirradical livre, anticâncer. Que legal, gente. É muito que lindo. legal. Olha outra estratégia aqui para você diminuir o consumo de carne, gente. Respeite o seu tempo. Essa daqui eu quero até ampliar, doutora, porque às vezes eu tô ali no meu ritmo, já tomei a decisão, minha personalidade é mais impulsiva, eu não vou comer mais e pronto, acabou. Mas aí eu quero impor isso para quem está do meu lado, meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe. E cada um tá num grau de consciência, né, ou de vontade. Tem gente que às vezes você tá querendo e o marido não quer. Então, você não pode ficar obrigando que o marido também coma a sua comida. Eu sempre falo para as famílias, né, a gente atende muitas famílias. Então, se você tá querendo tirar, você faz a mesma comida, só não come a carne. Não é? E você vai agregar mais proteína na sua dieta, né? Proteína vegetal, como o grão de bico, a lentilha, os feijões, a fava, mas não vai ficar impondo, não é, que as pessoas comam a sua comida. Então, mesmo que você tenha uma família grande, dá sim para todo mundo ficar satisfeito, você só vai tirar a carne do seu prato. Muito bem. E olha, dá para usar aquela psicologia positiva que a doutora Dani trouxe aqui agora há pouco, nesse momento. Você pode fazer uma comida bela, uma comida gostosa, uma comida farta, vegetariana, sem ficar fazendo muito alarde de alguém comendo um bife do teu lado. Ah, tá comendo... Fica inconveniente, fica né? chato. Fica muito chato, né? Fica Ficar falando chato. de comida no meio da refeição. A refeição tem que ser um momento de prazer da família, tá todo mundo se confraternizando, né? Trocando ideias. Agora, não pode ficar falando que não é para comer carne no meio de uma refeição que tá todo mundo comendo carne. Vamos ser agradáveis nesse momento e seja inteligente, tá bom? Olha outra estratégia aqui para você diminuir o consumo da carne. Vem para cá. Ó, programe as suas refeições. A gente vive num mundo de muita correria, doutora. Eu sei que você vai sair daqui, provavelmente você vai atender X, Y pacientes te esperando ali. E se bobear, você que fala e vive de saúde não come bem. Por quê? Pela correria. Exatamente, por isso que a gente tem que se programar, se planejar com as compras. Eu faço todo o meu planejamento e esse final de semana eu não consegui direito fazer meu planejamento, que a gente foi viajar, mas mesmo assim, né, a gente precisa saber. Eu moro num lugar, por exemplo, a minha academia fica do lado do supermercado, né, do Sítio Verde, então eu já vou lá direto depois do supermercado, eu tenho essa facilidade. Às vezes você está numa cidade que não tem um mercado perto, uma feira perto de você, então você tem que se programar para ter coisas na sua despensa, na sua geladeira, senão você não vai conseguir, não é, ter uma alimentação mais saudável. Vale fazer marmitinha, vale. Você fazer um planejamento, um cardápio, vale fazer uma lista de compras bem organizada, vale ter estratégia até na hora de entrar no mercado, né, doutora? Porque Exatamente. Os mercados, como publicitária eu sei, aquilo é projetado para a gente gastar a nossa energia e o nosso dinheiro primeiro nas guloseimas. Pode perceber, você entra no mercado, é o chocolate que está ali primeiro, são as balas, são os doces, os supérfluos. E lá no fundo está o hortifruti, lá no fundo o produto de limpeza. Quando você chega lá, você já está com o carrinho cheio de bobeira. Exatamente. Vá com lista ao mercado e passe primeiro na seção de hortifruti ali, que vai valer a pena. Muito importante, Teru, você falar da lista, porque tem gente que não tem hábito de cozinhar em casa, né? Quando a gente não cozinha muito em casa,
provavelmente come menos saudável. Quando a gente vai começar a cozinhar em casa, você precisa saber, às vezes você não tem aquela prática e você não sabe como que é feita a receita, então você tem que pegar as receitas e ver tudo que vai naquela receita e ir para o mercado já com a listinha. Porque você não vai fazer a receita, também não tem os ingredientes em casa, aí você vai ficar desanimado porque você não tem habilidade na cozinha. Então precisa se programar também com relação às receitas que você vai escolher e ver os ingredientes que você vai precisar. Veja se é uma receita prática, vê se é uma receita que cabe dentro do seu tempo ali, né? E comendo fora, doutora? Tem gente que come fora todos os dias, pelo trabalho, pela distância de casa. Como é que você faz? Você viaja muito também. Como é que você faz quando você vai lá para o sul, por exemplo, a terra da carne de churrasco, para comer bem, para ser vegetariana? Então, hoje, até no sul, a gente consegue ter facilidade, né? Até uns 10, 15 anos atrás, não tinha tanta facilidade. Mas, assim, tendo uma feira ou um hortifruti dentro do mercado, primeira coisa, né? Se a gente vai na casa da minha sogra e tal, a gente já faz uma comprinha e já sabe o que vai comer no dia a dia. Né? Os parentes hoje, depois de 20 e poucos anos que a gente já está comendo essa dieta, as pessoas já sabem que a gente come, que não come. Então, quando vai nos lugares também a gente acha. E em restaurante a gente vai selecionar, né, o que, mesmo em churrascaria, hoje a gente sabe que churrascaria tem um monte de tipo de salada. Até sushi tem, né? Tem sushi, né? Tem muitas opções vegetais, né? E até pizzaria hoje. Então, a gente sempre que vai em restaurante, vai comer fora, a gente olha o cardápio antes. Não pega a primeira coisa que os olhos, né, querem comer. A gente pega o cardápio e vê a opção mais saudável que tem naquele cardápio. É uma escolha, você precisa ter os seus porquês aí, olha, bem brilhantes diante de você, para que você tome essa decisão não baseado na sua fome, não baseado na sua frustração. Às vezes a gente come, né, pelas emoções, mas os seus porquês vão te ajudar a dar passos mais firmes em relação à diminuição dessa carne e outros produtos nocivos também. Você vai ver, aumentando essa consciência do consumo da carne, você aumenta a consciência do consumo dos doces, das gorduras e por aí vai. Agora, doutora, a gente tem benefícios quando a gente escolhe ficar longe ou diminuir, fazer essa redução do consumo da carne. Vamos dar uma olhada aqui em alguns desses benefícios, porque a gente falou das doenças e falamos só de três grupos ali, né? As doenças cardiovasculares, o câncer e o diabetes. Ela tá com um pratão aqui feliz e abundante esse prato. Tá colorido, tá rico isso aqui, doutora. Imagina a quantidade de nutrientes, de fitoquímicos, vitaminas, minerais que veio da terra. Ela tá até coradinha, ó. Ela não tá anêmica, né, Teru? Ela tá bem bonitinha aqui, ó, coradinha. É isso aí, gente. Você que de repente tá com a sua filha aí, que se tornou vegetariana. Eu conheci muita gente, doutora, que, eu preciso comprar alguma coisa para minha filha, vai ter feijoada lá em casa e ela é a única que não come nada, vegana. E a mãe desesperada, tentando fazer alguma coisa. O que ela vai comer? Preocupada com a nutrição, ela não vai ficar doente. Olha aqui, dá para você ser completo mesmo quando tira a carne. E tem uma pergunta que a gente precisa fazer para a doutora Daniela. A B12, a vitamina B12, é uma preocupação quando a gente opta pelo vegetarianismo e até pela diminuição da carne. Fala pra gente rapidinho, doutora, qual é o papel da B12 e por que quem deixa de comer carne tem que se preocupar também com essa suplementação? Sim, a B12, na verdade, ela vende, geralmente ela tem na carne, mas ela é produzida por bactérias. Não é só a carne. Então, como o animal lá tem bastante bactéria, a gente come e tem B12. E em alimentos vegetais, como o solo hoje está muito pobre por excesso de agrotóxicos e essas monoculturas, né, que só planta milho, só planta e vai tirando toda aquela energia do solo, então a gente não tem tanta bactéria hoje também no solo. Então a gente tem essa preocupação, se você come carne ou não, da B12 de suplementar. Então você precisa colocar isso no seu check-up anual. Você vai pedir o hemograma, né, vai pedir os exames de sangue, já pede também a B12 junto, tá bom? Isso pode ser no SUS, pode ser em qualquer clínica que você frequente, né? Você pede para o seu médico, fala, eu preciso ver a B12. E aí, se tiver baixa, precisa suplementar. Mas eu acho que isso talvez tenha que ficar na rotina de todas as pessoas, porque eu tenho percebido que até quem come carne tem apresentado algumas baixas de B12. Principalmente, Teru, porque a B12, para ela ser absorvida lá a nível de intestino, a gente precisa de um fator intrínseco, né? Ela precisa dar a mãozinha para o fator intrínseco que é produzido lá no seu estômago. Então, pessoas, às vezes, que tomam muito
ácido, né? Esses muita azia. Tem problemas de estômago. Idosos também não produzem muito esse fator intrínseco. E aí mesmo que você come B12, não vai ter absorção. Então precisa fazer essa dosagem aí no seu check-up anual. E só para você saber, a baixa da B12, talvez ela não dê sintomas imediatos dessa baixa, mas uma baixa bem avançada vai atrapalhar a nossa vida, hein? E às vezes até quando você vê no exame de sangue, né, tá com um nível lá de B12 que parece que está normal no laboratório, mas a gente tem visto, né, que pessoas quando estão abaixo de 300 já começam a sentir até, às vezes, perda auditiva. Então, pode dar sintomas neurológicos e pode ser irreversível. Meio depressão, a pessoa fica meio desanimada. Exatamente, fadiga, né, falta de energia, porque a B12 junto com a vitamina B6, a vitamina B9, eles trabalham em conjunto, inclusive, para manter o nosso sangue lá, a produção do sangue, né, a formação do DNA. Então, ela tem muitas funções, então precisa fazer parte aí do seu check-up. Presta atenção nisso. Agora eu quero saber dos benefícios dessa diminuição da carne, doutora. É verdade que auxilia na no controle do peso, na perda de peso também, excesso? Sim, porque a carne é uma fonte de proteína e de gorduras. Então, quando a gente vai diminuindo o consumo de carne, a gente vai diminuindo também o nosso peso naturalmente. E não pensa só em carne, quando a gente fala de carne aqui, a gente não está falando só da carne em si, são produtos à base da carne, né? Porque você pega um hambúrguer, por exemplo, que é feito de carne e outras coisas mais, tem muita gordura. Muita gordura. É que as pessoas não têm hábito de ler o rótulo, né? Fui ensinar minha mãe, ela tem até uma lupa. Ela vai no supermercado com a lupa. Eu falei, vai ler o rótulo e você vê a quantidade de gordura. É assustador. Tem que tomar cuidado aí com esses produtos ultraprocessados, porque a gordura dá sabor no alimento. Então, geralmente as deixa coisas macio, conserva. Exatamente, conserva, né? E aí você fica com o paladar super feliz, mas a gordurinha lá no corpo vai inchando. Então, se a gente vai diminuindo o consumo de carne e ultraprocessados, também, naturalmente, a gente vai perder peso. Existem aplicativos também que podem te ajudar nessa leitura do rótulo, tá? Dá uma pesquisada aí na sua loja de aplicativos que dá para você baixar. Doutora, automaticamente eu estou reduzindo também o risco de câncer, diminuindo o consumo de carne? É isso que esses estudos que a gente falou, né, o EPIC, Oxford, o estudo de Loma Linda, né, os estudos adventistas e vários outros estudos, né, que foi feito em Taiwan, na Índia, eles percebem que quanto menos proteína animal você come, menos risco você tem de ter câncer. E vários tipos de câncer, Teru. Não só de mama, próstata, estômago, intestino, reto, vários tipos de câncer. Olha aqui, gente, essa aqui é muito boa porque as doenças que mais matam no mundo hoje são as doenças cardiovasculares. Você pode pensar em alguém que você perdeu da sua família com AVC, de repente complicação de uma trombose, com um infarto, pessoas da sua família que estão sofrendo com a hipertensão, que é justamente causa de várias dessas fatalidades. Esse é um bom motivo. Não, tem para quem quiser ver o site do Instituto do Coração, o cardiômetro. Muito legal. E hoje a gente vê quantas pessoas infartaram por dia. Entra lá no cardiômetro. E aí você vê que tem mais de 1.000 pessoas infartando por dia no Brasil que são notificadas. No mundo são 18 milhões de pessoas que estão morrendo de doença cardiovascular, que assim como a Teru falou, como você falou, são 18 milhões de pessoas, é a doença número 1 do mundo. E ninguém comenta disso, ninguém fala disso, como se fosse uma coisa meio que a gente vai convivendo, né, com o problema. Vai convivendo, como se fosse uma coisa normal, infartar e tá, acabou a história. Mas não é assim, você pode prevenir e essa é uma das maneiras. Agora, doutora, você falou de alguns estudos aqui. Eu sei que na África, por exemplo, foram analisadas comunidades. Na China também, aquele China Study é um estudo famoso que mostra como a alimentação vegetariana... Tem até umas fotinhos nesse estudo muito legal que mostram as artérias danificadas e com a mudança alimentar, gente. A regeneração. Exatamente, o Dr. Cadwell Esselstyn é um dos cardiologistas aí da Universidade de Cleveland, que hoje é uma referência em medicina do estilo de vida. Ele mostrou por A mais B que só mudando a dieta e a prática de exercício físico é possível até você, que já tem um problema no coração, de reverter essa doença, né? Só que você precisa de acompanhamento, lógico, profissional. Mas é impressionante como reverteu aquelas artérias que já estavam todas entupidinhas, assim, tudo com aqueles grumos, né? Conseguiu abrir, então,
consegue abrir as artérias. Muito incrível isso. Gente, a nossa equipe conseguiu trazer aqui para você o cardiômetro, que é esse site que a doutora Daniela falou, e a gente consegue ver por dia, por hora, por mês, por ano, quantas pessoas estão perdendo a vida por causa das doenças cardiovasculares. Até agora, isso aí é o quê? Anual? Nesse ano. Só que é o seguinte, a gente está fazendo esse programa aqui com um pouquinho de antecedência, a gente tem aí aproximadamente 252 mil pessoas perdendo suas vidas por alguma doença, por alguma complicação. E isso que são notificados, né? Fora os que não são notificados, Teru, já pensou, tem muito mais. São 18 milhões por ano, gente. Covid matou 5 milhões e meio, né? Em 2 anos e meio ficou todo mundo desesperado. Eu falei, mas gente, o coração mata muito mais e ninguém tá falando disso. Precisamos tomar uma atitude. Olha, parece uma coisa assim tão pequena diante da gravidade do problema, né? Você de repente aí já até tem algumas intervenções no coração, já fez cateterismo, já colocou stent, já não sei. Mas uma mudança na sua atitude, no seu todos os dias, são as pequenas raposas que podem destruir a vinha. Exatamente. Então isso não vai só ajudar em quem vai prevenir, mas em você também que já tem essas doenças, gente. Isso vai facilitar muito para evitar o estresse oxidativo e evitar que você envelheça aí precocemente. Uma das vantagens dessa mudança do estilo de vida, da medicina do estilo de vida, é justamente entender que se a gente der condições para o nosso corpo, Deus fez de uma maneira tão maravilhosa, Ele vai reparar. Responde, né? Responde. E é rápido, Teru, é uma coisa muito linda de ver. Outra mudança importante que acontece se você diminuir o consumo de carne, você também regula o diabetes. E essa é uma coisa nova, assim, um conceito novo para o diabético, porque o diabético está acostumado a reduzir o quê? Açúcar, o pão branco, né, no máximo. As pessoas só falavam do açúcar, né, do refinado, né, e o problema não é o carboidrato, gente, é o carboidrato refinado. Açúcar branco, não é pão branco, farinha branca, mas a gordura. É impressionante quando você diminui a quantidade de gordura da dieta do diabético, ele consegue diminuir muito, até para aqueles que já estão tomando insulina, né? Diabéticos tipo 2 que a gente fala. Agora tem o seguinte, você talvez queira resultados nessas áreas aqui da sua vida sem muito esforço. E a natureza tem leis que se são seguidas com bastante diligência, trazem um resultado. Quando você segue mais ou menos, você vai ter resultados mais ou menos também. Então precisa haver um esforço, doutora, bastante assim, forte, inicial, para que a gente sinta ou veja esses resultados na nossa vida, na nossa pele. Não, com certeza, né? A gente precisa tomar a iniciativa, tem que dar o passo, porque a responsabilidade é da própria pessoa, né? Tem gente que vai no médico, vai na nutricionista, parece que a responsabilidade é de todo mundo, menos sua. Mas você é responsável pela sua saúde, você faz as suas escolhas. E Deus abençoa você, tenho certeza. E você também pode encontrar mais conteúdo para te dar força, para selecionar os seus porquês aí na nossa querida Sou Saúde. Vai lá no Instagram, @SOWSaúde. Se você não tem Instagram, você pode também pelo site sousaude.com. E pelo YouTube, você tem um monte de vídeos legais, para de perder tempo com coisas que não são aí tão edificantes. E vai lá no YouTube, youtube.com/sousaude, para você também aproveitar aí o conteúdo que vai transformar a sua vida. Doutora, obrigada mais uma vez, viu? Muito bom estar aqui. Sobre esse assunto, a gente vai dar um tempo aqui agora, mas na volta do intervalo que a gente faz agora, tem treino com Tânia e ainda hoje a doutora vai comentar, vai ajudar a gente a ver os benefícios do nosso ensopado, que é a receita de hoje. Olha aí, rico, muito bom, é já já aqui no Vida e Saúde.